Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui eu falo sobre a importância de trabalhar a ludicidade para ensinar matemática para crianças. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Daliane, sou pedagoga. Eu trabalho há 25 anos na área da educação. Com crianças de ensino fundamental 1 e educação infantil. Hoje eu atuo ajudando professoras a ensinar matemática de uma maneira lúdica. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e dê uma força pra gente, para que eu possa sempre trazer conteúdos importantes para vocês. Bom, então o que faz uma aula ser muito especial? Quando a gente vai dar uma aula pensando em estratégias que sejam bacanas, a gente precisa de alguns pontos que são muito importantes. O primeiro deles é a prática. Você aprende fazendo. Então não tem como você só estudar e não conseguir aplicar aquilo que você está vendo. Por quê? Porque a teoria é uma coisa e a prática é totalmente diferente. Na teoria, eles não preveem ansiedade, eles não preveem conflitos entre os alunos. Para dar uma boa aula, é preciso praticar. E para praticar, você precisa ter alguma experiência. Então, uma coisa depende da outra. Então, você precisa estudar e você precisa, ao mesmo tempo, praticar. Se você ainda não tem a sua sala de aula, faça estágios, candidate para ser auxiliar. É muito importante esse tempo de aprendizagem. Eu digo que a maior experiência da minha vida de tempo de aprendizagem foi quando eu fui auxiliar de classe, porque a gente consegue observar e a gente consegue ver acontecer. Então a gente vê os dois lados e isso é muito rico. Então, se você ainda não tem essa experiência, faça. Você vai adquirir e troque com a professora sobre isso. Bom, quais são as características que são importantíssimas para você colocar o seu planejamento de matemática em ação? Por que eu estou falando de planejamento? Porque a gente sabe que para dar uma boa aula é preciso planejar. E para planejar é preciso alguns pontos que são importantes. Como, por exemplo, você precisa conhecer o seu aluno. Então, assim que você chegar, você precisa saber quem fica com ele quando ele não está na escola, como que é a dinâmica da casa dele, se ele tem estímulo em casa, se ele fica o dia inteiro no colégio, porque muitas vezes isso cansa, né? Qual é a proposta do integral, por exemplo? Se eles fizerem lição o dia inteiro, eles não rendem pedagogicamente, eles precisam de pausas importantes. Então tudo isso, se ele se alimentou, então tudo isso é muito importante para garantir uma aprendizagem eficiente. Outra coisa que você precisa ter também é uma gestão de sala de aula. Como assim? Então a gente sabe que para você fazer uma gestão de sala de aula é preciso levar em consideração várias coisas que nem sempre o professor está preparado. Por exemplo, a indisciplina, que ela acontece, está cada vez mais presente na sala de aula, as conversas paralelas, né, que sempre acontecem, porque as crianças não ficam quietas o tempo todo, não ficam mesmo, porque são crianças, nem a gente que é adulto consegue, quanto mais eles. Sala numerosa, então é preciso pensar nisso também, a quantidade de alunos quando a gente faz um planejamento, porque isso interfere totalmente na aprendizagem. E também a condução da aula, como você vai conduzir. Para a gente fazer um bom planejamento, também é necessário que a gente conheça a teoria. Então, quando a gente aprende na faculdade, a gente estuda os grandes teóricos, os grandes filósofos da educação, a gente estuda toda a história da educação, as leis, né, diretrizes e bases, estuda a BNCC, mas a gente não estuda sobre a gestão. Quando você fica cara a cara com os seus alunos na sala de aula, o cenário é muito diferente. Então, é preciso pensar nisso também
na hora de fazer o seu planejamento. Você precisa conhecer muito bem a teoria. Você não vai conseguir ensinar sobre numeração decimal se você não souber ao certo todo o conceito de numeracia. Se você não souber como colocar isso para o seu aluno. Você precisa saber quais são as formas de se ensinar a adição. Não adianta saber só uma conta de mais de um jeito, por exemplo. Então, quando você vai ensinar adição, não adianta você só saber fazer uma conta de mais, de pé. Você precisa ensinar formas de se pensar a adição. Como fazer a adição? O que é uma adição? Percebe? Então você precisa ensinar o seu aluno a pensar sobre aquilo, a pensar sobre esse conhecimento e o porquê ele está aprendendo aquilo e o que ele vai usar aquilo na vida. A gente precisa ter uma noção de que o que a gente aprende na faculdade é muito abstrato. E nem sempre o professor se sente preparado para ensinar essa parte. Bom, outro ponto importante é que você precisa conhecer as metodologias de ensino. Você precisa conhecer as metodologias de ensino. Então, entender o funcionamento de algumas escolas. Existem escolas que usam livro didático, existem algumas escolas que são mais construtivistas. Existem escolas que são apostiladas, então é preciso entender um pouco dessa dinâmica para poder montar o seu planejamento. E você também precisa se posicionar sobre essa metodologia que você mais se identifica, que traz mais resultado para o seu aluno. Então, nem sempre aquela metodologia da escola é a melhor para o seu aluno. Muitas vezes a mãe coloca o aluno numa escola que é apostilada e a criança não dá conta do ritmo da apostila. E aí, o que a professora faz? Não adianta a professora ficar escrevendo não conseguiu fazer, não conseguiu fazer, não conseguiu fazer. O aluno não aprendeu, ela precisa adaptar. Então, muitas vezes, é importante que o professor tenha um conhecimento de todas as metodologias e mesclar qual é a melhor para aquele aluno, né? Então, para fazer o planejamento, é preciso também conhecer um pouco sobre o desenvolvimento infantil. E isso é fundamental. Para você ser professora, não é só gostar de criança, vai muito além disso. Você precisa conhecer as fases de desenvolvimento. Você precisa saber o tempo de concentração daquela idade. Precisa observar a maturidade de cada criança. E se tiver diferença entre as crianças na sala de aula de maturidade, que existem porque as crianças são diferentes, você precisa falar várias línguas. Então você precisa propor atividades que conversem com a maturidade de todos, porque a gente vai ter criança mais madura e criança menos madura. E tá tudo bem. A gente consegue ensinar todas, desde que você adapte para que a criança aprenda. Você precisa também entender como ela aprende, porque as crianças, além da maturidade, elas também aprendem de forma diferente. Nós sabemos que cada criança tem um ritmo, cada criança se identifica com uma metodologia diferente. Tem criança que é mais visual, ela precisa de orientações passo a passo. Tem criança que entende já no abstrato e consegue transformar. Tem criança que necessita de recursos manipuláveis, então atividades lúdicas. Então você precisa oportunizar esses materiais e esses recursos para que ela construa o seu conhecimento. Tem criança que prefere aula expositiva, criança que aprende melhor nas vivências, através de jogos, através de experiências de aprendizagem, através de brincadeiras. Então, você precisa pensar todas essas possibilidades e todas elas precisam estar alinhadas no seu planejamento. Porque todas elas precisam aprender, isso é fato. Senão você falhou na sua função. Outra coisa muito importante é fazer a gestão do tempo. Então, saber quanto tempo demora aquela atividade. Então, quando você vai planejar uma atividade, você precisa pensar quanto tempo vai demorar,
quanto tempo você tem para trabalhar, e planejar de acordo com esse tempo, projetar quanto tempo elas demoram para fazer, para que não sobre muito tempo e nem que fique corrido demais, porque se ficar corrido demais, não garantiu a aprendizagem. A aula foi corrida, você jogou um monte de conteúdo e a criança não absorveu. Então, na hora de planejar, o planejamento em ação, ele é muito necessário para você preparar atividades que conversem com tudo isso que eu falei para vocês. Pensar num plano B, pensar num plano C, né? Você tem que estar ciente dos imprevistos. Acontecem quase que diariamente imprevistos numa sala de aula. Existe conflito entre crianças que você precisa fazer a mediação. Existe material que você pediu e não chegou, ou então você reservou um espaço que naquele dia não pode ser usado. Às vezes faltou tempo, você planejou determinado tempo e as crianças demoraram muito mais, ou então foram rápido demais. Alguém chegou na sua sala para dar um recado, para distribuir alguma coisa, enfim. Tudo isso precisa estar dentro do seu planejamento, dos seus planos. Outra coisa muito importante é a intencionalidade das atividades. Então, quando você pega uma atividade, você precisa pensar o seguinte: o que eu quero com essa atividade? Por que eu montei? Aonde eu quero que o meu aluno chegue com isso? Por que eu estou dando isso? Para que eu estou fazendo? Aonde eu quero que ele chegue? Aonde eu quero chegar? Então, tudo isso é fundamental para que você pense e construa atividades com intencionalidade, para conseguir fazer o seu aluno avançar da onde ele está. E o seu planejamento, você tem que estar bem ligada, porque ele tem que ser flexível. Não dá para ficar engessado, não tem condições. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de imprevistos, estamos falando de agitos, estamos falando, né? Então, tudo isso. Bom, gente, aqui eu falei um pouco para vocês sobre a importância do planejamento para garantir a aprendizagem do seu aluno. O importante é você lembrar que para o aluno aprender, você precisa propiciar para eles várias situações de aprendizagem. Aí sim ele consegue construir o seu conhecimento. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer vídeos de estratégias de aprendizagem para garantir que o seu aluno aprenda com certeza de uma maneira significativa. E você pode também seguir lá no Instagram, @DaliEnsina. Dá uma olhada lá, tem muito conteúdo bacana para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.